Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Imagine só. O filho de um bilionário bate o carro caro do pai. E a única pessoa lá para salvá-lo é sua empregada? Você ouviu direito. Clara, uma mulher que sempre esteve em segundo. Plano intervém, o tira dos destroços e... Então, ele a chama mamãe. Mamãe, o choque, a conexão, vai te deixar sem palavras. Fique por aqui, porque não se trata apenas de uma vida salva. Trata-se de um vínculo que nenhum de nós jamais poderia imaginar. Acredite, você não vai querer perder o que acontece a seguir. Clara acordara cedo naquela manhã, como fizera todos os dias nos últimos 5 anos. O sol mal entrava pelas grandes janelas da casa senhorial, lançando raios suaves sobre o piso de mármore da mansão. Ela estava na cozinha, com as mãos em movimento automático, preparando o café da manhã para a família Duarte. João Duarte, o bilionário dono daquela magnífica propriedade, logo acordaria para seu café da manhã, enquanto sua esposa, Laura, começaria sua rotina diária de ler jornais e se preparar para reuniões. Clara vira esses rituais se repetirem dia após dia, e na maior parte do tempo, tornara-se invisível para eles. Como empregada, seu trabalho era garantir que tudo estivesse perfeito, para garantir que ninguém precisasse se preocupar com os pequenos detalhes. De esfregar o chão a pôr a mesa, Clara estava acostumada à rotina. Ela não estava ali para ser notada, estava ali simplesmente para servir, para garantir que tudo corresse bem na grande casa. Não era um trabalho glamouroso, mas lhe dava segurança. Segurança em um mundo onde a estabilidade era algo que ela raramente via fora das paredes polidas daquela mansão. Naquela manhã em particular, Clara não tinha motivos para acreditar que algo fora do comum aconteceria. Ela estava acordada havia horas, certificando-se de que a casa estava impecável e que o café da manhã estava pronto para João e sua família. Seu turno começara às 5, como sempre, e ela havia terminado a maior parte do trabalho às 8 horas, quando a família normalmente começava a se mexer. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelo canto ocasional dos pássaros vindo de fora. Clara sabia que o filho de João, Lucas, acordaria tarde. Ele era um estudante universitário agora, e embora a riqueza do pai lhe permitisse a liberdade de viver uma vida de luxo, Lucas não parecia dar valor a isso. Ele era impulsivo, descuidado e vivia com a emoção de fazer as coisas só porque podia. Clara sempre notara como seu comportamento imprudente preocupava seus pais, mas ninguém parecia realmente impor a lei quando se tratava de Lucas. Afinal, ele era o herdeiro de João, e a riqueza da família tornava fácil ignorar suas más escolhas. Clara, no entanto, tinha uma perspectiva diferente. Ela sempre fora mais consciente das consequências dos seus atos, pois vivera uma vida em que cada decisão importava. Não estava acostumada ao conforto da riqueza, conhecia as dificuldades, a luta e o sacrifício. Embora a família a tratasse com respeito, não fazia ideia de como era viver do outro lado do vidro, onde as pessoas não tinham o luxo de cometer erros sem medo das consequências. Mas naquela manhã, a vida de Clara tomaria um rumo que alteraria tudo o que ela sabia sobre seu papel no mundo. Enquanto arrumava a mesa para o café da manhã, ouviu o som de um motor de carro roncando lá fora. A princípio, não deu muita importância, presumindo que fosse apenas Lucas saindo para mais um de seus passeios espontâneos. Mas então o som ficou mais alto, mais frenético. Clara congelou. Ela conhecia aquele som. Era o guincho inconfundível de pneus deslizando no asfalto, seguido pelo som nauseante de uma batida. Seu coração disparou e, antes que pudesse processar o que acabara de acontecer, seus instintos entraram em ação. Sem pensar, ela correu em direção à janela, abrindo as cortinas pesadas, os olhos examinando a entrada da garagem. O que viu a fez gelar o sangue. O carro de Lucas, um esportivo preto e brilhante que João havia comprado para ele como presente de formatura, saiu da estrada, girando descontroladamente antes de bater em um grande carvalho. A frente do carro estava amassada, o metal retorcido a ponto de ser irreconhecível. Havia fumaça saindo do motor e o som da batida ainda ecoava em seus ouvidos. Ela não hesitou por um segundo.
Seus pés já estavam se movendo antes mesmo que seu cérebro tivesse compreendido a situação. Clara correu em direção à porta, com o pulso batendo forte nos ouvidos enquanto disparava para fora, a adrenalina correndo por seu corpo. O pátio da mansão estendia-se à sua frente, mas ela não podia perder tempo. Correu pela grama em direção aos destroços com os sapatos batendo no chão. Naquele momento nada mais importava. Nada além de chegar até Lucas. Ela chegou ao local no momento em que a fumaça começava a se dissipar, o cheiro de borracha queimada preenchendo o ar. À frente do carro era uma massa de metal destroçada, o capô do motor curvado para cima como se tivesse sido arrancado por uma força invisível. O coração de Clara disparou ao ver o corpo inerte de Lucas dentro do carro, com sangue escorrendo da testa, os olhos fechados e a respiração ofegante. Ela não era estranha ao perigo, mas ver o corpo sem vida de um jovem, um menino que ela vira crescer naquela casa, era diferente. Ela não esperava vê-lo assim, especialmente depois de todas as vezes que ele fora imprudente com os pertences do pai. Clara se moveu com urgência, as mãos tremendo enquanto abria a porta do carro. O vidro se estilhaçou quando ela enfiou as mãos, ignorando as bordas afiadas que cortavam sua pele. Ela agarrou Lucas pelos ombros, puxando-o para fora dos destroços. Seus braços queimavam com o esforço, mas ela não parou. Ela precisava tirá-lo do carro, da fumaça e do perigo. Com grande esforço, ela conseguiu arrastá-lo para a beira da estrada, com os músculos doloridos pelo esforço. O tempo todo sua mente girava. Ele estaria vivo? Seria tarde demais para salvá-lo? Enquanto o embalava nos braços, ouvia sua respiração fraca e irregular. Seu coração batia forte de esperança. Ele estava vivo. Mas por quanto tempo? Naquele momento, Clara não se importava com as consequências. Não se importava por não poder estar perto do local do acidente. Não se importava por nem sequer poder se envolver. Tudo o que importava era Lucas. A vida dele, o futuro dele, o garoto que não passara de um pensamento secundário em sua vida poucas horas antes, agora agarrado à vida em seus braços. Ela não o deixaria morrer, não sob sua supervisão. Com cada gota de energia, Clara abraçou Lucas com força, desejando que ele permanecesse vivo, que lutasse. Ela sussurrou palavras de conforto, mesmo sem ter certeza se ele conseguia ouvi-la. Lucas, fique comigo. Seja forte. Ela não sabia se era o som da própria voz ou o calor do abraço, mas Lucas se mexeu. Suas pálpebras tremeram e ele gemeu, baixinho. Clara, murmurou ele com a voz fraca e rouca. Ajude-me, por favor. As palavras causaram um choque no peito de Clara, mas ela não teve tempo de processar o que ele disse. Ela podia ouvir o som de passos se aproximando e sabia que era João. Seus gritos frenéticos ficaram mais altos enquanto ele corria para o local. Clara virou a cabeça e viu João correndo em sua direção, o rosto pálido de terror. Ele olhou para o corpo destroçado do filho nos braços de Clara, sua expressão mudando do pânico para a descrença. Meu Deus. Ele vai ficar bem. A voz de João falhou em desespero. Clara não tinha a resposta, mas fez a única coisa que sabia fazer de melhor. Manteve-o vivo. Apertou a mão de Lucas e sussurrou mais uma vez. Fique comigo. Este não era mais apenas mais um dia. Tudo havia mudado. Em questão de minutos, Clara deixara de ser uma simples empregada para se tornar a única pessoa capaz de salvar a vida do homem que sempre estivera fora do seu alcance. E quando João se ajoelhou ao lado dela, com os olhos arregalados de choque, ela percebeu algo que a acompanharia para sempre. Naquele momento, ela não era apenas a empregada. Ela era sua protetora. E nada mais importava. Lucas sempre foi um jovem que viveu a vida no limite. Criado no luxo e protegido das duras realidades que os outros enfrentavam, ele acreditava que o mundo era seu playground. Seu pai, João Duarte, lhe dera tudo o que ele poderia desejar. Roupas caras, uma educação de prestígio, uma casa grande para chamar de lar, mas também lhe dera a liberdade de fazer o que quisesse. Lucas raramente ouvia um não.
E se ouvisse, encontrava um jeito de fazer mesmo assim. Havia um senso de direito que acompanhava a vida que ele levava, e isso transparecia em tudo o que ele fazia, especialmente quando se tratava de dirigir. Não, era a primeira vez que Lucas dava uma volta com um dos carros do pai. Mas era de longe o mais imprudente. O esportivo de João Duarte, uma máquina preta e elegante capaz de atingir velocidades de tirar o fôlego, era um presente de formatura do filho. Um símbolo de sucesso, de liberdade, de uma vida que estava para sempre fora do alcance da maioria das pessoas. Lucas tratava o carro como se fosse uma extensão de si mesmo. Era uma máquina feita para a emoção, para as emoções, para se exibir. O tipo de carro que você dirige para impressionar os outros, para se sentir invencível. E naquela manhã em particular, essa sensação de invencibilidade estava no auge. Ele acordara tarde, como sempre, sentindo o peso de mais uma noite agitada, repleta de festas e conversas noturnas que pareciam intermináveis. Lucas não tinha responsabilidades reais na vida. Tudo lhe fora entregue de bandeja. Seus pais não esperavam muito, exceto que ele seguiria os passos do pai um dia, herdando a riqueza e a influência que João havia construído ao longo da vida. Mas Lucas não se interessava pelo mundo dos negócios, dos números e das reuniões. Preferia a emoção do momento, a descarga de adrenalina, a sensação do vento nos cabelos, o ronco do motor embaixo dele. Naquela manhã, após um rápido café da manhã, Lucas pegou as chaves e foi em direção à garagem. O carro estava lá, brilhando sob as luzes fluorescentes, esperando por ele. Era como um chamado à aventura, um convite para escapar da rotina, para esquecer o mundo e se perder na velocidade. Ele sentou no banco do motorista, acelerando o motor, algumas vezes para sentir a potência aumentar sob si. Um sorriso se espalhou por seu rosto quando ele pisou fundo no pedal, e o carro disparou para a frente como uma fera solta. As ruas estavam silenciosas, quase silenciosas demais, e isso só aumentava a adrenalina de tudo. Os primeiros quilômetros foram emocionantes. Lucas sempre gostara de dirigir rápido, sentindo o carro responder a cada movimento. Ele era habilidoso, sim. Fizera aulas de direção e aprendera as regras da estrada. Mas regras eram para quem jogava pelo seguro, e Lucas não era de jogar pelo seguro. Ele era destemido, determinado a testar os limites do carro e suas próprias habilidades. O velocímetro subia cada vez mais e a cada curva, a cada aceleração, o mundo ao seu redor parecia se confundir. O vento soprava em seus cabelos e o som do motor era como música para seus ouvidos. Naquele momento, Lucas se sentiu intocável. Mas o problema da velocidade é que ela te engana. Ela te engana, te fazendo pensar que está no controle quando, na realidade, você está patinando à beira do desastre. Lucas não tinha ideia de quão perto estava da beira do abismo. Ele não via o perigo à frente. Tudo o que via era a estrada aberta, a emoção da viagem, a rajada de vento. E foi então que aconteceu. A fração de segundo que mudaria tudo. Ao se aproximar de uma curva acentuada na estrada, Lucas pisou mais fundo no acelerador, achando que conseguiria. Os pneus cantaram em protesto enquanto lutavam para manter a aderência no asfalto. Por um momento tudo pareceu bem. Ele achou que estava tudo sob controle, mas então a traseira do carro deslizou para fora do lugar e o veículo começou a derrapar. Seu coração disparou quando o carro perdeu o equilíbrio, girando perigosamente fora de controle. Ele girou o volante bruscamente em uma tentativa, desesperada de recuperar algum controle, mas era tarde demais. Os pneus já haviam perdido a tração. O carro desviou do curso, desviando bruscamente para o acostamento. As mãos de Lucas agarraram o volante em pânico, mas por mais que tentasse se recompor, o carro não respondia. Ele freou bruscamente, mas o carro era rápido demais, potente demais para seus instintos alcançarem. O som de pneus cantando preencheu o ar enquanto o carro se aproximava da beira da estrada. O mundo lá fora um borrão de cores e formas. O pulso de Lucas disparava em seus ouvidos, a adrenalina o percorria. Mas tudo o que ele conseguia pensar era: isso não pode estar acontecendo. Não agora. Sua mente gritava para que ele assumisse o controle, parasse com aquilo.
Mas não havia como impedir isso agora. O carro bateu na grama, as rodas levantando terra e cascalho enquanto deslizava para o lado. A força do impacto jogou Lucas contra a porta, seu corpo batendo na lateral do carro com um baque ensurdecedor. O mundo pareceu girar enquanto o carro continuava sua descida descontrolada, o velocímetro ainda subindo, o motor rugindo como um animal selvagem tentando se libertar. E então, como se estivesse em câmera lenta, o carro bateu em um grande carvalho, a frente se desintegrando com o impacto. O som de metal triturando foi ensurdecedor, seguido pelo chiado enjoativo do motor do carro enquanto ele expelia fumaça no ar. Tudo ficou em silêncio. O rugido ensurdecedor da colisão desapareceu e, por um instante, Lucas só conseguiu ouvir a própria respiração, superficial e irregular. Seu corpo estava pesado, sua mente nebulosa e tudo ao seu redor parecia distante. Ele não conseguia processar o que acabara de acontecer. Num segundo ele voava pela estrada invencível e no seguinte estava preso em um carro destruído, o mundo girando ao seu redor. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava se mover, mas a dor percorria seu corpo como mil agulhas. Ele olhou para a perna presa sob o painel amassado e uma onda de pânico o invadiu. Sangue escorria pela testa e sua visão estava turva. Ele sentia o coração batendo forte no peito, cada batida mais lenta e fraca que a anterior. Sua mente disparava enquanto ele tentava entender o que havia acontecido. Estava em choque. Choque demais para realmente compreender a gravidade da situação. E então, com o canto do olho, viu a fumaça subindo do motor. O carro estava em chamas. Era apenas uma questão de tempo até que as chamas o alcançassem, antes que tudo fosse consumido por um incêndio violento. Mas Lucas não conseguia se mexer. Estava preso, indefeso. Seu único pensamento era: eu vou morrer aqui. Em algum lugar distante, ele ouviu o som de alguém correndo, passos frenéticos cada vez mais altos. Não conseguia dizer quem era. Sua visão estava muito turva, mas a voz que chegou aos seus ouvidos era familiar. Clara, pensou ele. Ela era a única que se importaria o suficiente para correr em seu socorro. Não fazia parte da família, mas sempre estivera lá. Uma presença silenciosa nos bastidores, mantendo a casa em ordem, cuidando dos detalhes com os quais ninguém mais queria lidar. Lucas nunca pensara muito nela, mas agora, em meio aos destroços, ela era a única que poderia salvá-lo. E então, quando sua visão começou a se esvair e tudo pareceu se esvair, ele ouviu a voz dela. Suave, reconfortante, clara. A última coisa de que se lembrava era dela chamando seu nome. E então, nada. Clara ouvira o cantar dos pneus vindo da casa, um som que fez seu coração disparar. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que algo terrível havia acontecido. Não hesitou. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse processar a situação. Correu para fora, com os pés batendo no chão enquanto se dirigia à fonte do barulho. Ao longe, avistou os destroços do carro, a fumaça subindo para o céu como um presságio sombrio. Correu mais rápido, a respiração entrecortada, concentrada apenas em chegar até Lucas. O que ela viu ao chegar mudaria tudo para os dois. O coração de Clara batia forte no peito, enquanto ela corria em direção ao carro destruído. Cada passo parecia levá-la mais perto de um pesadelo, mas ao mesmo tempo, parecia a única coisa que ela podia fazer. Os pneus cantando ainda ecoavam em sua mente enquanto ela disparava pelo gramado. A fumaça dos destroços subia no ar, e o cheiro de borracha e gasolina queimada se misturava à pontada aguda do pânico. Naqueles poucos segundos ela não estava pensando. Estava agindo por puro instinto, impulsionada por uma profunda sensação de urgência. Quando Clara chegou ao local, seus olhos imediatamente se fixaram no carro destruído. Seu exterior, preto e lustroso, agora retorcido e irreconhecível. Ele havia colidido com um enorme carvalho com uma força assustadora, deixando a frente completamente esmagada. O esportivo, antes imaculado, agora parecia um brinquedo quebrado, seu destino selado por um momento imprudente de velocidade. O cheiro de gasolina enchia o ar,
Um aviso de que o carro poderia explodir a qualquer momento. Mas Clara não hesitou. Ela nem pensou. Tudo o que conseguia pensar era em Lucas. Seu rosto estava pálido e contorcido de dor. O sangue escorrendo da testa, manchando suas roupas antes perfeitas. Seu corpo estava caído contra o assento e sua perna estava presa sob os destroços. O estômago de Clara se revirou ao vê-lo. Aquele era o garoto que ela conhecera todos esses anos, aquele que nunca parecia levar nada a sério, agora deitado em um monte de metal retorcido, lutando pela vida. Naquele momento tudo mudou. Ele não era o filho mimado de seu patrão. Ele era uma pessoa, um ser humano, e precisava dela. Sem sequer pensar na própria segurança, Clara foi em direção ao carro. Ela nunca havia sido treinada para emergências como aquela. Não era paramédica e nunca havia lidado com algo tão extremo. Mas não havia tempo a perder com medo ou dúvida. Ela tinha uma missão: salvar Lucas. A primeira coisa que notou foi a fumaça. Era densa, rodopiando ao seu redor em nuvens escuras e sufocantes, como se o próprio carro estivesse tentando lhe dizer para ficar longe. Ela não podia se dar ao luxo de pensar nisso. Precisava agir. Com todas as suas forças, estendeu a mão para a porta do carro. Estava emperrada, o metal retorcido de tal forma que se recusava a se mover. O coração de Clara disparou. Ela podia sentir o pânico começando a se instalar, mas o conteve. Não era hora de entrar em pânico. Precisava manter a calma. Ela puxou com mais força, as palmas das mãos molhadas de suor enquanto agarrava a maçaneta. Não abria. Ela olhou para Lucas, cujo peito subia e descia em respirações curtas, os olhos entreabertos, mas ainda consciente. Ele estava vivo. Era a única coisa que importava naquele momento. Ela precisava tirá-lo dali. A mente de Clara a mil enquanto ela examinava o carro em busca de outra entrada. Ela viu a janela, a única coisa que ainda estava intacta. Sem pensar, pegou o alicate de corte de cinto do kit de emergência que sempre carregava consigo e cortou o tecido. Com um movimento rápido e decisivo, deu um soco na janela lateral. Ela se estilhaçou instantaneamente e o vidro caiu em cacos, afiados, mas Clara não se mexeu. Ela enfiou o braço no vidro quebrado, estremecendo quando alguns pedaços rasparam sua pele. Mas não havia tempo para hesitação. Ela não podia se dar ao luxo de se prender a pequenos detalhes. Com a janela agora limpa, Clara se inclinou para dentro do carro, com o coração disparado ao ver de perto o estado de Lucas. Sua perna estava presa sob o painel, e o sangue da testa começara a se acumular em seu rosto, manchando sua camisa. Seus lábios estavam secos, sua pele pálida e sua respiração ofegante. O pânico em seu peito voltou a crescer, mas ela o conteve. Ele ainda estava vivo. Era a única coisa em que ela precisava se concentrar. Lucas, ela sussurrou, a voz trêmula, com a intensidade do momento. Lucas, você consegue me ouvir? Ele piscou lentamente com dificuldade para focar o rosto dela. Ainda estava desorientado, a mente turvada pelo choque e pela dor do acidente, mas conseguiu soltar um gemido fraco. Seu corpo tremia, e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. Precisava agir rápido. Ela estendeu a mão para dentro do carro, tentando encontrar uma maneira de libertá-lo dos destroços. O carro era uma armadilha, seus destroços segurando Lucas no lugar, o metal retorcido o prendendo como um prisioneiro. O coração de Clara afundou ao perceber que não conseguiria libertá-lo sozinha. Ela precisava de ajuda, mas não tinha tempo para esperar. Lucas não podia se dar ao luxo de esperar. Ela olhou ao redor, examinando a área em busca de algo que pudesse ajudá-la. Foi então que viu. Do outro lado da rua, um galho grosso de uma árvore próxima havia caído, com seu tronco robusto e pesado a poucos metros de distância. Clara correu em direção a ele sem hesitar, os pés batendo no chão enquanto arrastava rapidamente o galho para mais perto do carro destruído. Ela sabia o que tinha que fazer. Não iria desistir de Lucas, não agora. Com toda a força que conseguiu reunir, Clara prendeu o galho entre a estrutura curvada do carro e o painel.
O metal rangia e gemia enquanto ela empurrava, mas Clara não parou. Seus músculos queimavam com o esforço. Sua respiração vinha em rajadas agudas, mas ela não conseguia parar agora. Não podia deixá-lo morrer ali. Precisava tirá-lo de lá. Finalmente, com um último empurrão, Clara ouviu o metal ceder. O painel se moveu ligeiramente, o suficiente para soltar a perna de Lucas. Ela o puxou em direção à abertura, com as mãos trêmulas enquanto o deslizava para fora do carro. O corpo dele estava mole em seus braços, mas ele respirava. Ela não sabia como, mas conseguira puxá-lo para um lugar seguro. O carro ainda soltava fumaça e a ameaça de incêndio era real, mas ela conseguira. Ela o salvara. Por um momento, Clara ficou ali sentada, segurando Lucas nos braços, incapaz de acreditar no que acabara de fazer. A adrenalina corria por suas veias. Seu corpo tremia com o esforço, mas ela não se importava. Tudo o que importava era que Lucas estava vivo. Ele estava em seus braços e ela não ia soltá-lo. Mas ao olhar para ele, Clara percebeu que a luta não havia terminado. O estado de Lucas era crítico e ela não estava treinada para lidar com ferimentos como aquele. Ele precisava de ajuda médica rápido. Os segundos passavam e a mente de Clara disparava enquanto avaliava a situação. Ela ouvia o som de carros se aproximando e, ao longe, viu João correndo em direção a eles com o rosto tomado pelo pânico. O alívio que sentiu ao vê-lo foi rapidamente substituído pela compreensão de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ao se aproximar deles, João arregalou os olhos, incrédulo ao ver o estado do filho. "O que aconteceu?" perguntou ele ofegante, ajoelhando-se ao lado de Clara. Clara não respondeu. Estava concentrada demais em Lucas, cuja respiração se tornara ainda mais superficial. Precisava mantê-lo consciente, mantê-lo vivo. "Precisamos levá-lo para um hospital", disse ela, com a voz quase um sussurro. "Agora." João assentiu, o rosto tomado pelo medo. Podia ver a gravidade da situação agora. Seu filho estava vivo, mas por pouco. Ele não hesitou, pegando o celular para pedir ajuda. Enquanto Clara continuava a segurar Lucas, sua mente girava. Ela tinha acabado de salvar a vida dele. Mas o que viria depois? Ele conseguiria? Sobreviveria a isso? Mas por enquanto, só havia uma coisa que Clara tinha certeza. Ela fizera tudo ao seu alcance para mantê-lo vivo. Ela agira quando mais importava, e naquele momento ela percebeu algo que mudaria tudo. Aquilo não era mais apenas um trabalho para ela. Ela não era mais apenas a empregada. Ela era a protetora de Lucas, sua tábua de salvação, e não estava disposta a abrir mão disso. O ar estava carregado de tensão. O leve zumbido do trânsito ao fundo. O som de sirenes distantes se aproximando a cada segundo. Clara segurava Lucas com força, os braços em volta dele em um abraço desesperado, fazendo tudo o que podia para mantê-lo consciente. O corpo dele parecia mole em seus braços, e o sangue do ferimento na cabeça começara a coagular, escorrendo pela testa em rios vermelho escuros. Seu rosto, antes repleto de arrogância e confiança juvenis, era agora uma máscara de dor e confusão. O coração de Clara batia em ritmos frenéticos e instáveis enquanto ela continuava falando com ele, sussurrando palavras de conforto, mesmo sem ter certeza de que ele a ouvia. "Lucas, fique comigo", ela pediu suavemente, com a voz trêmula, com o peso do momento. "Por favor, fique comigo, está bem? Estamos quase lá, a ajuda está chegando." Ela sentia a respiração irregular dele, superficial e irregular, enquanto ele jazia caído contra ela. Seus olhos se abriram, apenas ligeiramente, e ela vislumbrou a confusão nebulosa que nublava seu olhar antes vibrante. Suas pálpebras tremulavam a cada respiração superficial, seu peito subindo e descendo com a luta da vida contra o inevitável. Por um breve segundo, houve um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Apenas um vislumbre do jovem que ela conhecia há anos, o filho imprudente, mas de alguma forma charmoso, do rico João Duarte, mas desapareceu num instante.
substituído por uma vulnerabilidade quase infantil. Clara pressionou o rosto contra o dele, desesperada para oferecer o máximo de conforto possível. Suas mãos se moveram sobre ele na tentativa de avaliar seus ferimentos, verificando seu pulso, tentando mantê-lo focado no aqui e agora. Cada segundo importava. Ela precisava que ele permanecesse acordado, que lutasse, mas enquanto seus dedos acariciavam suavemente seus cabelos, ela o sentiu se mexer novamente. A respiração dele desacelerou, e por um breve momento, Clara pensou que talvez ele tivesse desmaiado. Mas então, para seu choque, os lábios dele se abriram e com uma voz fraca e rouca, Lucas murmurou algo que a fez congelar. "Mamãe", ele sussurrou. Clara ficou sem fôlego enquanto seu coração disparava. "Mamãe?" Ela ouviu direito? Ele acabou de chamá-la mamãe? A palavra ecoou em seus ouvidos como um trovão, seu significado profundo e carregado de emoção. Ela se afastou um pouco com o coração acelerado enquanto olhava para Lucas, buscando qualquer sinal de reconhecimento em seus olhos. Naquela fração de segundo, o mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Houve um silêncio, um momento que se estendeu pela eternidade enquanto Clara processava o que acabara de acontecer. Lucas, o jovem que nunca a olhara duas vezes, exceto como a mulher que limpava sua casa, a que preparava suas refeições, a que mantinha tudo em ordem nos bastidores, acabara de ligar para ela. Mamãe. Não era uma palavra que ela jamais esperara ouvir dele. Nunca imaginara que ocuparia um lugar na vida dele, além de ser a empregada, a cuidadora que servia silenciosamente a sua família. E, no entanto, ali estava ela, segurando-o nos braços, e no momento mais sombrio da sua dor, no caos do acidente e no medo da morte, ele a chamara de mamãe. A palavra soou estranha aos seus ouvidos, mas também soou estranhamente certa. Naquele instante, tudo mudou. Clara não era mais apenas a empregada. Ela não era apenas a empregada contratada. Com aquela única palavra, Lucas lhe concedera um título que ela nunca havia pedido, um título que carregava um imenso peso de afeto, confiança e necessidade. O corpo dele se contraiu nos braços dela enquanto a apertava com mais força. Seu peito arfava com a respiração ofegante, e seus olhos, embora desfocados, tentavam perscrutar o rosto dela. A confusão em seus olhos se aprofundou, mas havia algo mais ali também. Algo frágil, algo terno, algo que ela nunca tinha visto antes. Mamãe, ele repetiu com a voz fraca, mas desesperada. O coração de Clara apertou no peito, e as lágrimas turvaram sua visão. Ela não sabia por que ele havia dito aquilo, por que, em meio a todo aquele caos, ele a chamara daquele jeito. Seria a dor? Seria o choque? Seria alguma parte da mente dele buscando o conforto de algo maternal, algo protetor? Ela não sabia. Tudo o que sabia era que aquele momento, aquele vínculo fugaz e inesperado, mudaria para sempre a maneira como ela se via no mundo. Ela olhou para ele, o rosto suavizando-se enquanto limpava delicadamente o sangue da testa dele. "Estou aqui, Lucas", disse ela em voz baixa e suave. "Estou bem aqui. Fique comigo." Por um momento ele fechou os olhos novamente, e Clara só podia esperar que ele estivesse se apegando ao calor da voz dela, ao conforto da presença dela. Ela continuou a abraçá-lo, tentando mantê-lo acordado, tentando impedir que a vida nele se esvaísse. Mas mesmo com o passar dos momentos, com os minutos parecendo horas, Clara não conseguia parar de pensar nessas duas palavras. Mamãe. A maneira como elas saíram dele, tão fracas, tão inesperadas, mas com uma emoção tão crua. Lucas, que nunca a vira como mais do que a empregada, acabara de chamá-la de algo que a fazia sentir como se ela fosse parte da vida dele de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Era como se naquele momento de crise, Lucas a tivesse visto não como uma empregada contratada, mas como algo mais. Algo de que ele precisava. Alguém em quem confiava para cuidar dele quando todo o resto estivesse desmoronando. Clara mal conseguia compreender o significado de tudo aquilo.
Seria apenas o delírio do acidente? Seria apenas o choque de tudo ter acontecido tão rápido? Ou havia algo mais profundo acontecendo ali? Algo que ia além do momento presente? Em sua mente, ela não conseguia deixar de se perguntar se aquele momento significava que Lucas, pela primeira vez, a via de verdade. Ao longe, Clara ouvia o som fraco de sirenes se aproximando e, por uma fração de segundo, sentiu uma pontada de esperança. A ajuda estava a caminho. Mas antes que a onda de alívio a dominasse, outra onda de emoção a inundou. Ela nem havia notado as lágrimas que começavam a cair, até que elas turvaram sua visão. Ela segurou delicadamente o rosto de Lucas entre as mãos e falou baixinho com ele. Fique comigo, Lucas. Você vai ficar bem. Aguente firme. Suas pálpebras tremeram mais uma vez, e embora mal conseguisse manter os olhos abertos, ele conseguiu encará-la. Ainda havia confusão em seu olhar, mas agora havia algo mais profundo. Seus lábios se moveram novamente, sua voz quase inaudível. Quando ele disse, mamãe, desta vez Clara não tentou entender. Não houve perguntas nem confusão. Ela apenas assentiu e sussurrou de volta. Estou aqui, Lucas. Não vou a lugar nenhum. À medida que as sirenes aumentavam de volume, Clara o abraçou com mais força, o corpo tremendo com a intensidade do momento. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia como ele se recuperaria ou o que o futuro lhe reservaria. Mas naquele momento, com Lucas a chamando, mamãe, com ele estendendo a mão para ela, confiando nela de uma forma que nunca antes, tudo mudou. Ela se tornara algo mais do que apenas uma empregada. Ela se tornara alguém de quem ele precisava. Alguém que lutaria por ele, acontecesse o que acontecesse. E enquanto o som da ambulância se aproximando ecoava à distância, Clara sabia que aquele momento, aquela experiência transformadora, redefiniria para sempre seu relacionamento com Lucas e consigo mesma. João Duarte nunca fora de entrar em pânico. Bilionário que se fez sozinho, estava acostumado a lidar com situações de alto risco, negociar com corporações globais, administrar milhões de dólares e lidar com crises pessoais com firmeza e sem emoção. Construíra seu império com base no controle, na precisão e na compreensão de que as emoções, principalmente o medo, podiam ser perigosas no mundo em que vivia. Mas naquele momento, enquanto acelerava em direção aos destroços do carro do filho, tudo o que ele jamais conhecera sobre controle pareceu ruir. A ligação havia chegado poucos minutos antes, e seu coração se apertou. Lucas havia se envolvido em um acidente de carro. O primeiro instinto de João foi ignorar a situação. Seu filho era jovem, impulsivo e um pouco imprudente, mas Lucas sempre tivera sorte. Ele escapara ileso de inúmeras situações difíceis. Mas ao correr em direção ao local, o medo começou a crescer. Uma sensação torturante que lhe dizia que desta vez era diferente. Sua mente acelerou, percorrendo possibilidades, tentando se preparar para o que quer que encontrasse. Mas nada, absolutamente nada, poderia tê-lo preparado para a visão que o aguardava. Ao dobrar a esquina da propriedade e ver os destroços do carro do filho, seu sangue gelou. Suas mãos agarraram o volante, os nós dos dedos ficando brancos. O carro era um amontoado de metal retorcido, a frente esmagada a ponto de ficar irreconhecível. Fumaça saía do motor. O cheiro acre de borracha queimada e gasolina impregnava o ar. O coração de João batia forte no peito. Uma onda, nauseante de pavor, inundando seus sentidos. Não foi um acidente pequeno, foi um desastre. Ele já tinha visto acidentes de carro antes, mas nada como aquele. Nada que pudesse deixar seu filho em uma situação como aquela. Ele freou bruscamente e estacionou o carro, saltando para fora, antes mesmo que o motor parasse completamente. Sua mente estava turva, os pensamentos embaralhados no caos do momento. Ele não conseguia pensar, não conseguia processar. Tudo em que conseguia se concentrar era chegar até Lucas. Correu em direção aos destroços, as pernas batendo furiosamente sob o corpo, a respiração ofegante de pânico. Em sua cabeça,
Repetia uma coisa sem parar. Por favor, deixe-o ficar bem, por favor, deixe-o ficar bem. Ao chegar ao local, a primeira coisa que viu foi Clara. Clara, a empregada de sua família, estava agachada ao lado do filho, com os braços em volta dele protetoramente, como se tivesse se tornado seu escudo contra o mundo. Seu rosto estava manchado de sujeira e sangue, mas seus olhos, aqueles olhos, estavam fixos nos de Lucas, cheios de uma intensidade silenciosa e desesperada. Em seus braços, Lucas jazia caído, o corpo mole, o rosto uma máscara pálida de dor. A visão do filho naquele estado foi suficiente para partir o coração de João em dois. Mas foi a visão de Clara que o fez parar. Ela não estava apenas segurando Lucas. Ela o segurava como se fosse seu. A ternura, o cuidado em seu toque, eram inegáveis. Os olhos de João se voltaram para o rosto dela e pela primeira vez em anos, ele a viu não apenas como a empregada, não apenas como a mulher que cuidava da casa, mas como algo mais. Algo humano. Ela havia feito algo que ninguém mais conseguira naquele momento. Ela havia assumido o controle. Ela havia salvado a vida do filho dele. O estômago de João se revirou ao se dar conta da realidade da situação. Seu filho, o herdeiro de seu império, estava nos braços de Clara, não nos seus. Ela o resgatara dos destroços, o mantivera vivo enquanto o resto do mundo assistia, indefeso. Ela não era mais apenas a empregada. Fora ela quem salvara Lucas quando tudo parecia perdido. A constatação foi um choque para o seu organismo, como uma descarga elétrica repentina que percorreu suas veias. Seus pensamentos se turvaram, sua mente se esforçando para conciliar a imagem de Clara, uma mulher que sempre fizera parte de sua vida, com o peso do que ela acabara de fazer. Ele sempre a vira como uma funcionária, uma figura que cuidava da casa, alguém que mantinha a mansão funcionando perfeitamente enquanto ele se concentrava em seus negócios e em sua família. Ela nunca fora mais do que isso. Ela nunca fizera parte de seu mundo. Mas agora, da forma mais inesperada e brutal, esse mundo havia mudado. Clara se tornara central na narrativa da sobrevivência do filho. E João, o homem que construíra tudo com precisão e controle, de repente percebeu que o controle havia escapado por entre seus dedos. Foi Clara quem agiu naquele momento em que todo o resto estava parado. E ao fazer isso, ela mudou o curso de suas vidas. João sentiu uma onda de gratidão invadi-lo, mas logo seguida por confusão, culpa e uma sensação de desorientação. Como era possível que alguém como Clara, alguém que ele sempre vira tão distante do seu mundo, pudesse ser a única a salvar seu filho? A mulher que sempre estivera à margem, sempre fora de alcance, agora se tornara a pessoa que mantivera Lucas vivo. No momento de crise, ela se mostrara à altura da situação, tornando-se mais do que uma simples serva, mais do que uma figura em segundo plano. Clara. A voz de João falhou quando ele finalmente falou, com a garganta apertada de emoção. Ele não conseguia formular as palavras. Não sabia como agradecê-la, como expressar a profundidade de sua gratidão. Ela fizera algo que ele não conseguiria fazer. Ela preenchera um abismo que ele desconhecia que existia entre eles. Clara olhou para ele. O rosto uma máscara de exaustão. A respiração curta e rápida enquanto continuava a abraçar Lucas. Ela não pareceu reconhecer a força do momento, o peso do que acabara de acontecer. Ela simplesmente assentiu, os olhos cheios de algo que ele não conseguia identificar. Ela estava calma, até mesmo controlada, mas havia uma dureza em seu olhar agora. Ela não era a mesma mulher de uma hora atrás. Ela havia se tornado outra coisa. Eu não podia simplesmente deixá-lo, disse Clara suavemente, com a voz firme, mas cheia de uma força silenciosa que João desconhecia. Ele precisava de ajuda, precisava de alguém. A simplicidade de suas palavras atingiu João com mais força do que qualquer outra coisa. Naquela única declaração, ela havia se livrado de todas as camadas desnecessárias, as formalidades, as construções sociais, a distância que sempre existira entre eles, e falado com ele com uma honestidade crua que o deixou sem palavras. Ela não estava pensando em seu lugar na família. Não se preocupara em ter ou não permissão para agir. Simplesmente fizera o que precisava ser feito.
E foi então que João percebeu a compreensão que vinha fervilhando sob a superfície, começando a transbordar lentamente. A linha que sempre os separara, Clara, a empregada, e João, o empresário, havia desaparecido. No momento mais crucial, Clara transcendera seu papel. Ela se tornara algo completamente diferente. Ela se tornara uma protetora, uma mãe, até de uma forma que ninguém esperava. E ao fazer isso, ela mudara tudo. Enquanto João estava ali olhando para o filho nos braços de Clara, sua mente disparava, tentando processar o peso de tudo aquilo. Aquele momento mudaria para sempre a maneira como ele via Clara, mas também mudaria a maneira como ele se via, sua família e o mundo que havia construído. A imagem de Clara, sua empregada doméstica, dele funcionário, a mulher que sempre esteve tão distante, segurando seu filho, a coisa mais preciosa em sua vida, ficaria com ele para sempre. João passara anos construindo seu império, acumulando riqueza e poder, mas naquele momento compreendeu algo muito mais importante do que qualquer coisa que já conhecera. Clara lhe dera um presente que ia muito além da riqueza material. Ela lhe dera um momento de pura humanidade, uma lição sobre o que realmente significava proteger, cuidar e amar, e ao fazê-lo, forçara João a confrontar seus próprios preconceitos, seu próprio senso de direito e sua própria compreensão de família. Quando a ambulância chegou, com as luzes piscando e as sirenes ligadas, João sentiu a enormidade da situação se apoderar de si. A realidade havia mudado e não havia como voltar atrás. Ele não era mais o mesmo homem que correra para o local com apenas uma coisa em mente: a sobrevivência do filho. Agora, seus pensamentos estavam tomados por outra coisa: a percepção de que o mundo não era tão simples quanto parecia. As pessoas ali, especialmente aquelas que sempre estiveram à margem de sua vida, tinham uma profundidade e uma força que ele nunca havia reconhecido antes. E naquele momento, João entendeu o verdadeiro poder da conexão humana. O tipo de conexão que Clara acabara de lhe mostrar, da maneira mais inesperada. Os dias que se seguiram ao acidente quase fatal de Lucas se desenrolaram como um sonho estranho, uma realidade se transformando e se transformando diante dos olhos de Clara. No caos inicial, quando as sirenes soaram e os paramédicos correram para o local, ficou claro que Clara não era mais apenas a empregada. Ela havia se tornado parte integrante da família, de uma forma que ninguém esperava. João Duarte sempre viu Clara sob uma certa luz. Ela era a empregada, aquela que mantinha a casa limpa e as refeições preparadas, aquela que cuidava das pequenas tarefas sem importância que permitiam que sua família funcionasse. Aos seus olhos, ela era uma figura periférica, alguém que existia em segundo plano em sua vida. Mas depois do acidente, tudo mudou. Clara pôde sentir isso nos dias que se seguiram. A princípio, havia uma gratidão evidente. O profundo apreço de João pelo que ela havia feito era palpável. Ele lhe dissera repetidas vezes o quanto era grato por ela ter salvado Lucas, que sem ela, seu filho talvez não tivesse sobrevivido. Mas a gratidão era mais do que apenas palavras. Era uma mudança na maneira como ele a via. Uma mudança que Clara sentia em cada interação. O primeiro sinal dessa mudança surgiu quando João insistiu que Clara ficasse em casa, mesmo ela tendo se oferecido para voltar para seu pequeno apartamento. Ele lhe disse que ela precisava estar lá, que Lucas precisaria de alguém em quem confiasse para estar ao seu lado enquanto se recuperasse. Clara tentou recusar, sem querer se impor, mas João foi inflexível. "Você não vai a lugar nenhum, Clara", disse ele com a voz firme, porém suave. "Você agora faz parte desta família." Clara não sabia como responder. Toda a sua vida fora dedicada ao serviço dos outros. Primeiro a sua própria família e depois a família Duarte. Mas nunca se sentira verdadeiramente parte da família. Sempre soubera o seu lugar. Nunca esperara ser mais do que a mulher que limpava a casa, preparava as refeições e cuidava das tarefas domésticas. Mas agora, parada na espaçosa e ensolarada sala de estar da mansão Duarte, sentia o peso das palavras de João se instalando.
Não era mais apenas a empregada. Havia cruzado uma linha invisível, e a linha entre patrão e empregado se tornara irreconhecível. Os dias que se seguiram foram uma mistura de visitas ao hospital, telefonemas e decisões nas quais Clara nunca havia se envolvido antes. Ela se viu sentada com João e sua esposa, Laura, na sala de estar, discutindo a recuperação de Lucas e planejando o melhor curso de ação para sua reabilitação. Naqueles momentos, Clara não era mais apenas a pessoa que salvara a vida de Lucas. Ela agora era uma parte fundamental do círculo íntimo da família, incluída em todas as conversas, em todas as decisões. Não que alguém tivesse dito isso explicitamente, mas Clara podia sentir a mudança no ar. Havia uma mudança sutil no olhar de João para ela agora, uma suavidade em seus olhos que nunca havia existido antes. Não era mais apenas gratidão, era algo mais. Respeito, talvez. Ele não a via mais como uma simples empregada. Ela havia se tornado outra coisa para ele, algo insubstituível. Lucas também havia mudado nos dias seguintes ao acidente. Ele sempre fora distante com Clara, só a reconhecendo de passagem quando precisava de algo. Mas depois do acidente, ele começou a encará-la de forma diferente. Começou a conversar com ela, a confiar nela, mesmo que fossem apenas coisas pequenas e insignificantes. Nunca havia feito isso antes. Certa tarde, enquanto Clara o ajudava com seus exercícios de fisioterapia, Lucas olhou para ela com um tipo de vulnerabilidade que ela nunca vira nele. Seus olhos, antes cheios de arrogância e imprudência juvenil, agora estavam tingidos de algo mais profundo. Arrependimento, talvez, ou gratidão. Ele estendeu a mão para ela, com os dedos ligeiramente trêmulos, e disse: "Obrigado, Clara, por tudo." Não foi apenas um agradecimento casual. Não foi apenas sobre o acidente. Foi a primeira vez que ele realmente a reconheceu como alguém que importava. E naquele momento Clara percebeu que algo havia mudado nele também. Ele a via agora não como a empregada, não como a ajudante, mas como a mulher que estivera lá quando ele mais precisou. A mudança em Lucas foi lenta, mas real. Ele começou a ver Clara como alguém em quem podia confiar. Alguém que sempre estivera presente, mesmo quando ele era cego demais para perceber. No passado, ele a tratara como uma parte invisível da casa, alguém que existia apenas para atender às necessidades da família. Mas agora, havia um novo entendimento entre eles, um novo vínculo que não era definido pela posição dela na casa, mas por algo mais profundo: confiança. E então, havia Laura, a esposa de João, que sempre fora gentil com Clara, mas nunca havia se envolvido com ela pessoalmente. Depois do acidente, Laura também começou a mudar. Ela se sentava com Clara durante as refeições, fazendo perguntas sobre sua vida, sobre sua família. Não era forçado. Era natural, como se as paredes que sempre existiram entre eles estivessem começando a cair. Clara começou a perceber que a família Duarte não a via mais como apenas uma trabalhadora. Eles a viam como alguém que havia se tornado parte de suas vidas de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. De manhã, depois do café da manhã, João costumava se juntar a Clara no jardim, tomando café e discutindo o estado da casa, os planos para o futuro. No início, as conversas eram educadas, quase formais, mas com o tempo, tornaram-se mais pessoais, mais descontraídas. João perguntava sobre o dia dela, sobre o que ela achava das mudanças que estavam fazendo na casa. Ele falava sobre os negócios, sim, mas agora pedia a opinião dela, como se ela importasse, não apenas como funcionária, mas como alguém que tinha conhecimento da dinâmica familiar, alguém em quem se confiava para participar do processo. Foi nesses momentos que Clara começou a perceber o quão profundamente o acidente havia alterado seu lugar na família. Ela não era mais apenas a empregada, não era apenas aquela que limpava o chão e cozinhava as refeições. Ela havia salvado a vida de Lucas, e ao fazê-lo, tornara-se parte da estrutura da família Duarte, entrelaçada à sua história de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Seus pensamentos foram interrompidos certa noite, enquanto ela estava sentada com João e Laura na sala de estar, discutindo o progresso de Lucas.
João se virou para ela, com o rosto sério, mas afetuoso. Clara, disse ele com a voz carregada de uma ternura incomum, quero que você saiba de uma coisa. Você não é apenas uma funcionária para nós. Você é da família agora. O que você fez por Lucas, o que você fez por todos nós, significa mais do que eu consigo expressar em palavras. Você conquistou um lugar aqui e somos gratos por isso. Você não precisa mais ficar no quarto de hóspedes. Queremos que você se sinta confortável. As palavras atingiram Clara como uma onda. Ela olhou para João, com os olhos arregalados de choque, e depois para Laura, que assentiu. Clara não esperava por isso. Não esperava receber uma oferta de lugar na família. Não daquela forma. Ela sempre soube qual era o seu papel. Sempre entendeu o seu lugar na hierarquia da casa. Mas agora João lhe dizia que ela não era mais apenas a empregada. Ela era mais do que isso. Ela era da família. Os dias se transformaram em semanas, e a transformação na vida de Clara tornou-se inegável. Ela começou a se sentar à mesa com os Duarte, compartilhando as refeições com eles como uma igual, não como alguém que os servia de fora. Ela participava das reuniões familiares não como a criada invisível ao fundo, mas como um membro valioso da casa. Sua presença, antes tão ignorada, agora era vista, sentida e apreciada. Ela não era mais a empregada que limpava a casa. Era a mulher que salvara a vida do filho, a que os havia unido e mostrado o que significava realmente se importar com alguém, independentemente de status, riqueza ou posição. Clara havia se tornado algo mais do que jamais imaginara. Algo que jamais imaginara ser possível. Ela havia se tornado parte da família, e ao fazer isso, redefiniu o próprio significado de família. Com o passar das semanas, Clara se viu crescendo nesse novo papel, nessa nova vida. Ela começou a entender que família não se trata apenas de sangue. Trata-se de amor, sacrifício e dos laços que escolhemos criar uns com os outros. Os Duartes lhe deram um lugar em suas vidas, não por causa de seu status, mas pelo amor e carinho que ela demonstrou em seu momento mais sombrio. E naquele momento, Clara percebeu que esse era o maior presente que ela poderia ter recebido. Não apenas uma mudança em suas circunstâncias, mas uma compreensão mais profunda do que significava pertencer. O poder do amor, do sacrifício e da família sempre foram conceitos abstratos para Clara. Ela crescera em um lar modesto, criada por pais que lutavam todos os dias para sobreviver. Ela sabia o significado do trabalho duro, de dar tudo de si para cuidar daqueles que amava, mas nunca compreendeu a profundidade desses ideais como agora. Quando começou a trabalhar para a família Duarte, seu papel estava claramente definido. Ela estava lá para limpar, cozinhar, manter a casa impecável. Ela fazia parte da engrenagem que mantinha o mundo deles funcionando perfeitamente. Mas, com o passar do tempo, ela se tornou mais do que apenas uma ajudante. Tornou-se uma observadora silenciosa da dinâmica da família Duarte. Suas risadas, suas discussões, seus momentos de alegria e dor. No entanto, apesar de ser uma presença constante em suas vidas, Clara nunca fizera parte do mundo deles. Ela estava sempre à margem, separada pelas fronteiras de classe, riqueza e status. Ela nunca imaginou que se tornaria mais do que era. A empregada doméstica, aquela que era invisível aos olhos da família, uma mera função de manter a casa funcionando. Mas quando o acidente de Lucas aconteceu, tudo mudou. Não foi apenas o ato físico de salvar a vida dele que alterou seu relacionamento com os Duarte. Foi o peso emocional do que aconteceu naquele momento. Ela não hesitou em correr em direção aos destroços. Não hesitou em agir, mesmo diante da realidade aterrorizante de que talvez não conseguisse salvá-lo. Clara fez o que qualquer mãe teria feito, o que qualquer pessoa que realmente se importasse com outro ser humano teria feito. Arriscou tudo para garantir que Lucas sobrevivesse. Deixou de lado todo medo, toda dúvida, e simplesmente agiu por amor e necessidade. Aquele momento de sacrifício, de cuidar de outra pessoa, independentemente de seu status ou posição no mundo, transcendeu os limites que outrora definiam o papel de Clara. Não importava que ela não fosse rica.
Não importava que ela não fizesse parte da família Duarte por sangue. Naquele instante, o amor era a única coisa que importava. Era um amor que não levava em conta classe ou riqueza. Um amor forjado no calor de uma situação de vida ou morte. Um amor puro, altruísta e inteiramente humano. O ato de bravura de Clara abriu os olhos dos Duartes de maneiras que eles jamais imaginaram. Eles sempre a viram como uma ajudante, aquela que trabalhava nos bastidores, mas naquele momento, ela se tornou algo muito mais do que isso. Ela se tornou a salvadora deles, a protetora deles. Ela cruzou a linha entre empregada e membro da família, não por causa de seu status ou riqueza, mas por sua disposição de se sacrificar por eles. Ela lhes mostrou o verdadeiro significado de família, que ela não é definida por sangue, dinheiro ou posição, mas por amor, lealdade e a disposição de proteger aqueles com quem se importa. Para João, ver Clara segurar Lucas nos braços, com o rosto repleto de preocupação e ternura, fora uma revelação. Ele sempre se considerara o provedor, o protetor, aquele que garantia a segurança e o bem-estar da família. Mas, naquele momento, Clara se tornara a pessoa que mantinha seu filho vivo. Ela fizera o que ele não conseguira fazer. Ela dera a Lucas a única coisa que riqueza e poder jamais poderiam comprar: uma segunda chance na vida. Foi uma experiência humilhante para João, que o forçou a confrontar a realidade de sua própria vida, suas próprias escolhas e suas próprias percepções. Ele passara toda a carreira construindo um império, acumulando riqueza e influência, acreditando que essas coisas eram o que mais importava. Mas, após o acidente de Lucas, ele foi forçado a lidar com algo mais importante, algo que não podia ser comprado, algo que o dinheiro não podia consertar: o amor e o sacrifício de uma pessoa que não tinha obrigação de agir, mas que agiu por pura humanidade. A bravura de Clara havia mexido com algo dentro dele, algo profundo e silencioso. Ela lhe mostrara que o amor não se tratava de riqueza ou status. Tratava-se da disposição de arriscar tudo pelas pessoas com quem se importa. Clara havia arriscado a própria segurança para salvar Lucas, não porque fosse seu trabalho, mas porque o via como alguém que valia a pena salvar, alguém que valia a pena proteger. Naquele momento, João percebeu que a força do vínculo entre os membros de uma família não era definida pelo que eles tinham, mas pelo que estavam dispostos a dar um pelo outro. Não se tratava de quem tinha mais dinheiro ou o status mais alto. Tratava-se de quem estaria ao seu lado quando tudo o mais desmoronasse. E Clara os apoiara, mesmo sem ter obrigação de fazê-lo. Para Lucas, a experiência foi transformadora. O jovem que antes fora imprudente, que vivera com a crença de que riqueza e privilégios poderiam protegê-lo das consequências de seus atos, agora era forçado a confrontar uma realidade diferente. Ele havia sido salvo não por um médico, nem por seu pai, mas por Clara, a mulher que ele antes via como nada mais do que uma figura secundária em sua vida. No momento em que ele a chamou, mamãe, em seu delírio, havia sido um ponto de virada para ele. Foi um pedido de ajuda, um pedido por algo que ele nunca havia compreendido completamente até então: o calor, o amor, a proteção que só alguém que realmente se importa com você pode oferecer. Nos dias seguintes ao acidente, Lucas começou a mudar. O menino que antes era tão egocêntrico, tão preso ao seu próprio mundo de privilégios, começou a ver Clara de forma diferente. Começou a entender o que significava ser cuidado, não pelo que se pode dar, mas simplesmente por ser uma pessoa digna de amor. Começou a ver Clara como alguém que lhe dera mais do que apenas uma segunda chance na vida. Ela lhe dera algo que o dinheiro jamais poderia comprar: uma conexão profunda e duradoura que transcendia classe e status. Foi nos momentos de silêncio, na quietude das conversas, que Lucas começou a compreender a profundidade do sacrifício de Clara. Começou a vê-la não como a empregada, não como alguém que existia para servi-lo, mas como uma pessoa que arriscara tudo por ele, uma pessoa que cuidava dele de uma forma pura, altruísta e incondicional. Foi uma lição que o transformou, que lhe abriu os olhos para a verdade sobre família e amor.
que não eram definidos por riqueza ou posição, mas pela disposição de se sacrificar pelos outros, de colocar as necessidades alheias antes das suas. Para Clara, a mudança em seu relacionamento com a família Duarte foi nada menos que um milagre. Ela havia passado anos servindo-os, silenciosa e humildemente, sem nunca esperar nada em troca. Ela conhecia seu lugar no mundo. Ela era a empregada, aquela que estava sempre em segundo plano, sempre invisível. Mas depois do acidente, depois de seu ato de bravura, Clara começou a se ver de forma diferente. Ela não era mais apenas uma ajudante, era uma mulher que lutara pela vida de alguém, que arriscara tudo para proteger alguém que nem era dela. Ela se tornara parte da família, não pelo que fizera por eles, mas pelo que lhes mostrara, o verdadeiro significado do amor, do sacrifício e da família. À medida que as semanas passavam e Lucas se recuperava, o papel de Clara na família só se aprofundava. Ela não ficava mais à margem. Conquistara seu lugar entre eles, não por seu status, mas pelo amor e carinho que demonstrava. Os Duartes, antes tão presos às armadilhas da riqueza, começaram a entender que família não se tratava do que se tinha, mas sim de quem se estava disposto a proteger, por quem se estava disposto a se sacrificar. No final, o ato de bravura de Clara fez mais do que apenas salvar uma vida. Aproximou todos eles. Mostrou-lhes o verdadeiro poder do amor, do sacrifício e da família. Lembrou-os de que os laços mais fortes não se constroem com riqueza ou status, mas sim com a disposição de dar tudo pelas pessoas que se ama. Clara lhes deu esse presente e, ao fazê-lo, redefiniu o significado de família, mostrando a todos que os laços que unem não são feitos de dinheiro, mas de algo muito mais precioso: o amor. Como você acabou de testemunhar, o ato de bravura de Clara não foi apenas um momento heróico, foi uma prova do poder do amor, do sacrifício e do que realmente significa fazer parte de uma família. Sua decisão de deixar tudo de lado, de arriscar a própria segurança pela vida de alguém que antes não passava de um estranho em sua própria casa, mudou tudo. Ela não pensou em riqueza, status ou posição. Agiu por pura compaixão humana, que ao fazer isso criou um vínculo que redefinirá para sempre o significado de ser família. Agora eu quero te perguntar: o que você faria se fosse a Clara? Você teria agido da mesma forma, sem hesitação, para salvar uma vida, mesmo que isso significasse sair da sua zona de conforto? Você teria arriscado tudo para proteger alguém que não fosse você? É fácil falar sobre amor e sacrifício na teoria, mas em situações da vida real como a da Clara, a escolha nem sempre é tão clara. O amor não é algo que pode ser sempre medido por dinheiro ou status. É algo muito mais profundo do que isso. É sobre a disposição de colocar os outros em primeiro lugar, de dar tudo o que se tem sem esperar nada em troca. O tipo de amor que Clara demonstrou quando arriscou sua segurança para salvar Lucas é o tipo de amor que transcende todas as fronteiras. É um amor que não precisa de reconhecimento ou recompensa. Ele simplesmente existe. Agora vamos passar a palavra para você. Você acredita que amor e sacrifício podem criar conexões tão poderosas e transformadoras? Algo tão simples como um ato altruísta de bondade pode mudar o curso da vida de alguém para sempre? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Quero saber o que você acha da história de Clara. Seja um lembrete da força do amor ou um alerta para o poder da empatia e do sacrifício em nossas próprias vidas. E se esta história ressoou com você, se você se sentiu tocado pela coragem de Clara e pela forma como ela transformou não só a vida dela, mas também a da família Duarte, não se esqueça de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias como esta. É mais do que um clique. É uma forma de compartilhar essas mensagens importantes com outras pessoas. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias inspiradoras e tocantes como esta. Seja sobre altruísmo, coragem ou as conexões emocionais que nos unem, estamos aqui para compartilhar histórias que podem mudar a forma como vemos o mundo.
E claro, não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações e ser o primeiro a saber quando lançarmos novos conteúdos. Seu apoio é fundamental para nós e somos muito gratos por tê-lo conosco nesta jornada. Vamos continuar a conversa e celebrar o poder do amor, do sacrifício e das conexões que nos tornam humanos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.